E se você e o seu irmão tivessem a ideia de abrir um clube de blues no meio dos States? O problema é que vampiros aparecem pra se banquetear com vocês e os clientes, e agora vocês vão ter que defender o clube até que o sol nasça se não quiserem virar carne moída. O que você faria nessa situação? O filme começa numa capela, quando vemos um jovem guitarrista de blues chamado Sammy. Ele tá chegando no culto matinal completamente arrebentado da noite anterior. Jed, o pai dele e também o pastor do pedaço, fala pro garoto largar o instrumento, já que segundo ele fazia parte da obra do capeta. A história então volta um dia atrás, sendo que descobrimos que a história se passa no ano de 1932. A gente então conhece Smoke e Stack, dois gêmeos idênticos e veteranos da Primeira Guerra Mundial. Depois que os dois roubaram muita grana do Al Capone, tiveram a ideia de voltar para a cidade natal de Clarksdale, no estado do Mississippi, já que o objetivo deles é abrir um clube de blues e ganhar a vida quase honestamente. Como a maior parte dos Estados Unidos segregava os negros dos brancos naquela época, Smoke e Stack sabem que jamais serão verdadeiramente livres no país, e é exatamente por isso que aquele clube precisa dar certo. Para colocar o plano em ação, os irmãos fazem uma oferta para comprar a serralheria de um fazendeiro branco chamado Hogwoods. Antes de fechar o acordo, eles perguntam se o cara faz parte da clã, aquela organização secreta que eu não posso citar o nome, cujo objetivo é erradicar etnias como a dos irmãos aí. Hogwood fala que não e acaba vendendo o espaço para eles. É então que Smoke e Stack vão até a igreja de Jed e descobrimos que eles são primos de Sammy, que por acaso tá muito animado para tocar no clube mais tarde, apesar dos avisos de seu pai, que acredita que o blues é coisa do capeta. Os gêmeos também recrutam o pianista Delta Slim na estação da cidade e é lá que Stack dá de cara com Mary, uma garota cuja mãe adotou os gêmeos depois que a mãe biológica deles morreu. O problema é que, como moravam na mesma casa, as coisas começaram a esquentar entre Stack e Mary, que resolveu dar uns pegas na garota. Na época, Mary achou que tinha laçado o cara, porém Stack pegou o primeiro trem pra Chicago na manhã seguinte. Enquanto isso, Smoke vai até o centro da cidade pedir a ajuda de um casal de comerciantes chamados Grace e Bo, sendo que ao voltar pro carro, ele dá de cara com dois meliantes tentando roubar o caminhão dele. Ao perceberem que estavam pegando as coisas de Smoke, eles se desesperam, já que o cara tinha a reputação de matador na região. Smoke faz jus ao nome, à medida que mete 2 tiros nas pernas deles, só pra depois pedir pra Bo pagar um médico pra atender os dois meliantes. Mais tarde nós conhecemos Annie, a ex-esposa de Smoke, uma praticante de Hoodoo, que acredita que ervas e amuletos podem proteger as pessoas, à medida que vemos Smoke com um talismã no pescoço. O motivo dos dois terem se separado é que infelizmente o bebê deles faleceu. Dane-se, porque Smoke quer contratar a ex pra ser a cozinheira do clube. Inicialmente ela se recusa, porém não consegue resistir ao poder da sedução do Michael B. Jordan e acaba aceitando o emprego. O último membro da equipe recrutado é Cornbread, um trabalhador na plantação de algodão local que vê uma oportunidade de ganhar dinheiro de verdade sendo segurança do clube. As coisas começam a azedar quando nós conhecemos um cara irlandês chamado Remick. Conforme o sol se põe, vemos o lazarento correndo na direção de uma casa. No entanto, algo me diz que ele realmente devia ter passado protetor solar, pois a pele do danado tá bastante queimada. Remick bate na porta e é atendido por um casal que, olha só, também é fã da clã, conforme o irlandês confirma ao ver os trajes de gala deles estendidos sobre uma cama. Remick explica que trombou com um bando de índios que simplesmente mandaram a mulher dele pro saco e o perseguiram até aquele lugar por motivo nenhum. Desesperado, ele pede para entrar na casa, o que eventualmente o casal permite. Alguns minutos depois vemos o líder da tribo, Choctaw, muito educadamente perguntando se acolher o irlandês na casa deles, sendo que a mulher o manda tomar naquele lugar onde o sol não bate. Contudo, o líder pede que ela o deixe entrar enquanto ainda tem luz do sol lá fora, o que ela burramente se nega a fazer. Mesmo dizendo pra Cunhã que Remick não é quem diz ser, ela não permite a passagem dos índios, o que faz o homem rezar pela alma dela e do marido. Os indígenas então vão embora e a mulher fecha a porta. Infelizmente, ela encontra o marido caído no chão e vê que Remick tá com a boca ensanguentada. O irlandês diz pra ela que tá tudo bem, à medida que o marido da mulher se levanta e percebemos que ele foi transformado em vampiro. Nessa hora, os caçadores de vampiros Choctaw poderiam ter feito um cerco na casa e colocado fogo nela. Dessa forma, os 3 vampiros lá dentro seriam torrados, o que impediria que o corpo deles se regenerasse. De acordo com a maioria dos contos fictícios, o fogo tem a mesma capacidade de destruir essas criaturas quanto enfiar uma estaca no coração delas. Quando a noite cai, vemos a galera curtindo a farra no clube dos gêmeos. Infelizmente, a maioria das pessoas da região não ganha em dólar, e sim em vale-refeição, o que deixa
deixa Smoke pistola à medida que os clientes pagam com isso em vez de dinheiro de verdade. Quem aparece pra festa também é Mary, que tenta seduzir Stack. O cara admite ser apaixonado por ela, porém, como ele é um vida torta, preferiu se distanciar da garota e antes de sair da cidade ainda arranjou um marido velho e rico para que Mary não ficasse desamparada. Outro que tá começando a experimentar a tentação é Sammy, que se apaixona por Pearline, uma mulher casada e que canta blues ocasionalmente. Inicialmente ela faz charminho e diz que não pode pular a cerca com Sammy, porém descobrimos que ela não passava de uma Maria Palheta, à medida que fica louca por ele depois de ver Sammy mandando bem no violão. Conforme a festa se aproxima do fim, os gêmeos resolvem fazer a contabilidade da noite e percebem que vão ficar sem dinheiro em cerca de 2 meses se os clientes continuarem pagando com vale-refeição. É nessa mesma hora que Remick, o casal da clã, aparece na porta do clube, alegando serem músicos de estrada e dizem que adorariam tocar no clube e comer um pouco. Como eles são brancos, Slim chama Smoke para conversar com o trio. Ele pergunta se os músicos têm dinheiro e eles dizem que sim. No entanto, a intuição de Smoke o convence a não os convidar para entrar, o que é ótimo pro pescoço de cada bestado ali dentro. Afinal, de acordo com a mitologia dessas criaturas, vampiros não podem adentrar um local se não forem convidados. O problema é que Stack é aquele irmão mais burrinho e comenta sobre as finanças do clube com Mary, que tem uma ideia nada genial. A garota diz que vai atrás dos vampiros com o objetivo de sondar se eles são boas pessoas. Stack topa o plano e diz que se eles realmente tiverem dinheiro, vai permitir a entrada deles no estabelecimento. Nesse caso, Stack deveria ter verificado com o Smoke primeiro, afinal eles são sócios. Como aquela região era infestada de membros da clã, isso poderia ser uma armadilha para acabar com qualquer pessoa que tivesse pele escura naquele lugar. Infelizmente, Stack não comenta com o irmão e vemos Mary conversando com Remick. Ele então revela sua verdadeira identidade, à medida que fica com os olhos brilhando pelo filé mignon de Mary. Percebendo a cilada em que se meteu, a garota saca uma pistola e aponta para eles, enquanto tenta chegar no bar. O que eu sinceramente não entendo é o motivo dela ter se virado de costas pro trio. Eu digo isso porque a abestada é mordida por Remick fora de tela, mas antes disso é possível ver que o vampiro é capaz de voar. Se Mary tivesse andado de costas até o bar, poderia ter visto o ataque chegando e assim ter atirado em Remick. As balas não o matariam, contudo causariam um impacto suficiente para ele cair no chão ou até mesmo perder algum membro, o que levaria tempo para ele se regenerar. Dane-se, porque Mary, já transformada, chega na porta do clube e facilmente consegue ser convidada para entrar por Cornbread. Sedenta por groselha humana, Mary puxa Stack para uma sala e começa a babar em cima dele, o que deixa o cara surpreso, porém estranhamente animado com a situação. Ai, que delícia! Enquanto isso, Cornbread fala que precisa tirar a água do joelho e pede que Slim fique vigiando a porta. Isso é péssimo pro cara que se encontra no meio do mato cercado por vampiros, que não demoram para o transformar também. Nesse meio tempo, vemos Smoke indo falar com o irmão, porém percebe que Stack tá sendo sugado por Mary, e não de um jeito bom. Sem pensar 2 vezes, Smoke mete bala na demônia, porém Mary se levanta como se nada tivesse acontecido e corre pra fora do clube dizendo que eles vão comer todos ali. Smoke ampara o irmão, que diz que tá com medo de partir. É aí que Annie entra no quarto e pergunta o que aconteceu, sendo que em seu último suspiro, Stack confessa que Mary o mordeu. Logo depois, o cara vai pro além. Já era! Annie então pede que Slim mande os clientes embora, o que não faz o menor sentido pra mim. Como vocês vão ver daqui a 5 minutos, Annie tinha conhecimento da existência dos vampiros, sendo que o fato de Stack ter sido mordido por Mary logo depois que 3 forasteiros suspeitos apareceram na porta do clube não pode ser coincidência. Portanto, Annie jamais deveria ter feito esse pedido pra Slim, já que se essas pessoas se transformarem, os sobreviventes dentro do bar vão ficar em desvantagem numérica. Infelizmente, eles cometem um dos maiores erros, à medida que vemos Slim cumprindo a ordem de Annie. Como Sammy estava no quarto quando tudo aconteceu, ele revela a promessa de Mary pra Annie, que entende o que está acontecendo e recomenda que Smoke deixe o corpo do irmão do lado de fora. No entanto, ele se nega a fazer isso, pois sempre protegeu o irmão, inclusive durante a Primeira Guerra. Não parece que você tá fazendo um bom trabalho agora. Enquanto isso, vemos Grace pedindo que Bo vá buscar o carro, já que precisam voltar para casa para cuidar da filha deles. Como Bo é pau mandado da esposa, ele obedece Grace. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Cornbread aparece na porta e pergunta o que aconteceu com a roupa de Smoke. O patrão explica que Stack morreu, o que faz o segurança ficar surpreso, e assim ele pede para entrar no clube e ajudar com o corpo. Só que Annie possivelmente é a pessoa mais inteligente do grupo e pergunta por que raiz ele precisa de permissão se ficou entrando e saindo do clube durante o dia todo. Cornbread tenta dar aquele migué e diz que ele geralmente gosta de ser educado com as pessoas, especialmente com Smoke, que deu a oportunidade dele ter um trabalho digno. Só que Smoke não compra o papo furado
desconfiado e diz que não vai deixar Cornbread entrar ali. O segurança então pede que o trabalho da noite seja pago, sendo que Smoke concorda e estende o braço para fora do clube com o intuito de entregar o dinheiro a ele. Erro feio, pois Cornbread tenta mordê-lo. Se você gostou do vídeo até agora, fica ligado, porque o vídeo completo está aparecendo na tela nesse exato momento. É só clicar e colar lá no Ed Nerd canal.